Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Se encher do Espírito, que Ele vai nos favorecer e nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. E esse trabalho, ele pode ser feito em qualquer lugar, pode ser feito na nossa casa, ele pode ser feito no nosso carro. Enquanto você dirige, você pode estar se enchendo do Espírito. Amém? Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. E eu quero começar hoje, em 1 Coríntios, no capítulo 2. Nós vamos terminar, creio que bem cedo. Paulo escrevendo, ele diz: irmãos, quando estive com vocês anunciando o mistério de Cristo, de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza e em temor, em grande tremor que eu estive entre vocês. A minha pregação e a minha palavra não consistiram em linguagem de persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então nós vamos começar por aqui hoje à noite. E que se tinha alguém que era eloquente, né, e que poderia se apoiar em sabedoria humana, esse era o apóstolo Paulo. Alguém de muita sabedoria, alguém muito conhecedor das Escrituras. E Paulo, ele começa essa carta dizendo que quando ele esteve no meio deles, ele não quis, né, estar ali apenas com uma sabedoria natural, porque ele sabia que uma sabedoria natural, ela não poderia causar nada naqueles que estão ouvindo. E ele diz, olha, decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado, em fraqueza, em temor, em grande temor que eu estive entre vocês. E a minha pregação não foi uma pregação persuasiva, convincente, em sabedoria, não, eloquente, não, foi algo divino, foi a palavra pregada, mas debaixo da demonstração do Espírito Santo. Ou seja, à medida que Paulo pregava, os sinais acompanhavam Paulo. Aquele que Jesus disse em Marcos, no capítulo 16, que os sinais vão acompanhar aqueles que creem, né? No meu nome expelirão demônios. E vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E Paulo, em Jesus falando, ele disse, estes sinais onde acompanhar aqueles que creem. Então Paulo estava referindo exatamente a esse texto, né? Ele não estava se apoiando em sabedoria humana, mas havia sim uma manifestação do poder de Deus, havia uma manifestação da unção, causando milagres extraordinários. E ele disse, essa é a razão pela qual eu decidi nada saber entre vocês e não fazer uma pregação bonita, de forma que a vida de vocês não fosse mudada. Um discurso maravilhoso, em que a fé de vocês não é edificada, não. Eu preferi me apoiar no Espírito Santo e no poder de Deus, para que houvesse sinais, para que houvesse intervenções. E hoje nós vamos falar a importância de crermos no poder de Deus, amém? A importância de entendermos o poder de Deus que já veio para dentro de nós. 1 João fala que vós tendes a unção, e a unção nos ensina todas as coisas. O Espírito de Deus é a própria unção habitando em mim e você, nos conduzindo, nos inspirando, nos ajudando, nos consolando. João no capítulo 15, no capítulo 16 fala sobre isso, sobre auxiliador, aquele que vinha para nos conduzir a toda a verdade, aquele que vinha para nos lembrar aquilo que Jesus já nos falou, aquele que vinha para nos mostrar as coisas que hão de chegar. Aquele que seria como aquele que ia avisar, aquele que ia ajudar nas nossas fraquezas. E ele estava falando do Espírito Santo. Mas sabe, queridos, ele disse, vós tendes a unção. E a unção nos ensina todas as coisas. E João falando, ele disse, e não tem necessidade que outras pessoas nos ensinem. Não quer dizer que alguém não pode ensinar, que você não pode sentar numa sala dessa e não ouvir hoje à noite. Ele está falando sobre você ser conduzido pelo próprio Espírito, sobre você ser guiado, sobre você ser inspirado nas suas direções, nas suas decisões, naquilo que você vai fazer. Ouvir o Espírito Santo vai trazer segurança para a sua vida, porque Ele está aqui para revelar o plano de Deus na minha vida e na sua vida, amém? O Espírito Santo, Ele vai revelar a nossa jornada, como nós devemos viver. E aqui ainda em 2 Coríntios, você pode continuar lá. No verso 9 diz assim,
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas de Deus, a não ser o seu próprio Espírito? Então, ele está falando que quem também não conhece as coisas do homem, a não ser o seu próprio Espírito. Aí que ele continua dizendo no 12, e nós temos recebido o Espírito, e não o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, um dos papéis do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é revelar aquilo que já foi nos dado gratuitamente. A respeito da salvação, a respeito da provisão, a respeito da vida plena. O Espírito Santo, ele vem nos revelar aquilo que já não foi dado de presente. A respeito da cura, ele vai trazer convicção no seu coração. A respeito do plano de Deus para a sua vida, ele vai trazer convicção no seu coração, nos próximos passos, nas suas próximas decisões. Para onde você for, ele quer te guiar, ele quer te inspirar. O que você for fazer, ele quer te ajudar, porque ele sabe que você sozinho não conseguiria. Deus poderia nos salvar, nos perdoar e nos deixar aqui na terra sem o Espírito Santo, mas ele sabe que sem ele nós não conseguiríamos obedecer a sua palavra, porque não é na nossa força. Ele sabe que sem ele não conseguiríamos vencer as nossas próprias fraquezas. Mas com ele tudo podemos. É na força do Espírito Santo que nós vencemos a cada dia. É que nós superamos dificuldades. É que nós somos guiados. Amém? É que nós ousamos crer para coisas maiores. Graças a Deus pelo Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Porque Ele nos fortalece em todas as áreas para resistirmos o pecado, para andarmos em amor. Ele nos ajuda a perdoar. Ele nos ajuda a amar quem nós não conseguimos amar. Ele nos ajuda a fazer aquilo que Deus nos pede, mas na nossa própria força jamais faríamos. Aleluia. Você pode ser bom demais em qualquer área, mas vai ter uma hora que você vai esbarrar na sua força humana. Mas com o Espírito Santo não tem limite para você crescer. Com Ele você pode amar, com Ele você pode perdoar, com Ele você pode servir, com Ele você pode ir além, você pode depender dEle. Aleluia! Ele te ensina o que você não sabe, o que a tua escola não te ensinou, o que teu pai e tua mãe não teve condições de te dar. O Espírito Santo, ele vai te ensinar. Em qualquer área que você abrir o coração e pedir ajuda a Ele, Ele vai te ajudar. Como é bom ter o Espírito Santo na nossa vida. Como é bom que eles acordar e saber que não estamos sozinhos. Como Ele não é uma força, Ele é a própria pessoa de Deus morando dentro de mim e de você. O Espírito Santo não é uma força, Ele é a pessoa de Deus morando na minha vida e na sua vida. Ele escuta, Ele fala com você. E você pode falar com Ele. E você vai ouvir respostas do coração dEle. Amém. Quantos estão abertos para uma comunhão maior nesses últimos dias? Em ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai te dar livramento. Ele vai dizer por que caminho você deve seguir. Por onde você não deve ir. Aleluia. Como é maravilhoso. E Paulo está aqui dizendo, olha, quando eu estive no meio de vocês, sabe de uma coisa, o que ele estava dizendo era isso. Eu estive, mas eu demonstrei o poder do Espírito Santo. Eu não me apoiei em sabedoria humana. Queridos, a sabedoria humana, ela tem o seu lugar. Amém? Mas sabe de uma coisa, não vamos viver guiados pela sabedoria humana. Porque talvez a sabedoria humana te leve para um lugar que Deus nunca queria te levar. Talvez o teu cálculo racional te leve para um lugar que Deus não quer te levar. Talvez quando você for planejar a tua vida, sabe, se você vai debaixo da sabedoria humana, Ele vai te levar para longe da vontade de Deus. Mas se você ceder à voz do Espírito, você será guiado. Você será inspirado para viver o melhor tempo da sua vida. Eu declaro você experimentando o sobrenatural, vivendo o melhor tempo da sua vida. Porque você vai ouvir o Senhor, e se você ouvir o Senhor, Ele vai te guiar no caminho que você deve escolher. E a sua alma vai repousar na plenitude. A sua alma vai repousar na felicidade. Amém.
não se apoiando em sabedoria humana. E é tão interessante isso, queridos. Aqui em Atos, no capítulo 1, você pode abrir lá. No verso 6, diz assim: os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês, eu estou lendo na nova versão, a vocês os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade ou vontade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo? Não se concentre nessas coisas. Não é isso que vocês precisam saber agora. O que vocês precisam saber, que o Espírito virá sobre você. Aquilo que foi profetizado lá em Joel vai acontecer esses dias. Aleluia, com o propósito de você ser minha testemunha. Aonde você está, em São Luís, no Maranhão, aonde você colocar o pé, você vai testemunhar. O que é testemunhar? Não é somente falar, testemunhar é dar evidência daquilo que você está falando. Aleluia. Ele está dizendo, não vos compete saber essa época que o Pai determinou. Não é isso que vocês devem buscar saber. Sabe, queridos, nós temos mania de querer entender as coisas que Deus nem quer que a gente entenda agora. Mas o que é que Deus está pedindo de mim e de você agora? Qual é a nossa missão hoje? Ele disse a eles, olha, sabe de uma coisa? É um tempo de testemunhar. O Espírito está vindo com um propósito. Depois que eles vierem sobre vocês, nunca mais vocês serão os mesmos. Haverá evidência do meu poder, haverá evidência da minha bondade, haverá sinais por todo lado, haverá sinais em Jerusalém, haverá sinais em Samaria, haverá sinais nos confins da terra e através de vocês. Sabe, queridos, quando nós nos apropriamos dessa vida, nós entendemos que Deus tem em nós e através de nós uma vida de sinais, prodígios e maravilha. E nós nos recusamos a viver uma vida natural ou uma vida baseada em sabedoria humana. Nós simplesmente assumimos o nosso lugar. E qual é o seu e o meu lugar? Viver debaixo do poder de Deus. Aleluia, andar nesse poder de Deus, testemunhando, evidenciando a bondade de Deus por onde passamos. Deus quer marcar pessoas, Deus quer tocar em vidas, Deus quer alcançar a tua família e te usar mais ainda. Que tal hoje à noite você ficar sensível e disponível? Porque, queridos, às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não está lá. Não é verdade? Tem coisas que a gente precisa estar no lugar. Sensibilidade e disponibilidade. Senhor, eu quero estar nesse lugar. Disponível para que o Senhor me use. E sensível para ouvir a sua voz. Aleluia. Para entender os seus comandos. Se recusando a viver uma vida natural. Mas andando no sobrenatural. Deus te chamou para viver uma vida no sobrenatural. Eu vou dizer mais uma vez, parece repetição. Deus te chamou para viver uma vida sobrenatural. Quando você acordar amanhã pela manhã, entenda uma coisa. Deus está te dando uma chance e uma oportunidade de você viver, desfrutar e liberar e evidenciar o sobrenatural. Aleluia. Sabe, queridos, quando a gente tenta sair dessa vida como um peixe, que tenta viver fora da água, sabe o que vai acontecer? Vai morrer. A razão de muitos crentes estarem nesse tempo desanimados é porque eles nasceram para viver no sobrenatural, mas eles querem andar no natural. Aí há um cansaço, há um questionamento. Senhor, e por que isso? E Senhor, e por que aquilo? E por que aquilo? Porque você e eu fomos chamados para andar no sobrenatural. Você e eu não fomos chamados para andar no natural, se apoiando em sabedoria humana. Sabe, queridos, como eu disse, a sabedoria humana tem o seu lugar. Você deve estudar, fazer a sua faculdade, fazer aquilo que ocasião te pede. Mas tem coisas na sua vida que só vai acontecer debaixo da unção do Espírito Santo. Somente o poder de Deus vai poder fazer por você. E
se você não crê dessa forma, você vai viver aquém do que Deus tem para a sua vida. Ou você entende hoje à noite, de uma vez por todas, que tem coisas que só a unção para destravar, ou tu vai ficar aí travado. Eu me lembro, queridos, de um casal da nossa igreja, há uns 5 anos atrás. Eles viviam uma vida bem difícil na questão financeira e também familiar, com muitos problemas. E eu me lembro de uma conferência aqui profética, não sei se é uma conferência ou o Brad estava vindo, mas eu me lembro de Brad vir aqui na frente, não conhecia esse casal, chamou eles à frente e disse: a partir de hoje, Deus está liberando uma unção. Vocês estão endividados, e disse a vida dele toda, mas Deus está derramando uma porção. Haverá uma mudança na vida de vocês, uma virada de chave. Esse casal dançou, se alegrou e começou a prosperar assustadamente. Mas com o passar do tempo, sabe o que aconteceu? Esse casal, ele foi, como é que eu diria? Ele começou a ficar enamorado com os cursos que são oferecidos, e nada errado. Se você é vendedor como eu, todo curso é bem-vindo. Mas sabe de uma coisa? Tem coisas que na sua vida só a unção pode fazer. E ele deixou de vir aos cultos, eles deixaram de congregar, eles abandonaram o rema. E o Senhor tem falado comigo esses dias. Tem lugares que só a unção vai te levar, meu amigo. Não se iluda. Tem portas que só a unção vai abrir para você. Aleluia! Tem negócios que só a unção pode colocar nas suas mãos. Faça tudo que o natural te manda, mas não deixa alguém dependente do natural. Confiando no natural. Aleluia! E Deus começou a me lembrar. E Deus até me deu uma palavra e disse: a próxima estação, diga a eles que do jeito que a unção trouxe até hoje, somente ela pode levar daqui a algum tempo. E isso é uma alerta para nós hoje à noite. Porque podemos, como diz Gálatas, começar no Espírito e terminar na carne. E quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: ó Gálatas insensatos. Ele chega a ser tão firme a ponto de chamá-los de insensatos. Vocês começaram no Espírito, mas agora vocês estão no natural. Podemos começar no Espírito e perder o ritmo daquilo que Deus quer fazer. Podemos perder a conexão com o Espírito Santo, daquilo que Deus quer nos levar e fazer. Aqui no capítulo 3, no verso 1 de Gálatas. Diz assim: ó Gálatas, insensatos, quem vos, a minha versão diz, os enfeitiçou, mas a outra versão diz, quem vos fascinou. A minha diz, quem vos enfeitiçou. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras ou pela pregação da fé? Será que vocês são insensatos, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Eu sei que aqui ele está falando acerca da salvação de alguém que foi salvo mediante o sacrifício de Jesus e agora estava trazendo a lei, né, para justificar a sua salvação. Mas, queridos, em qualquer área da nossa vida, nós podemos começar pelo Espírito. E quando você começa no Espírito, você começa muito bem. Mas com o passar do tempo, você pode desconectar do Espírito. Você pode ser alguém que algo de fora veio te fascinar. Você vai ficar tão fascinado com as propostas aí fora, com os resultados que lhe oferece, que você vai abandonar a dependência do Espírito. Saiba de uma coisa, eu quero dizer para você hoje à noite, há lugares de Deus que só o Espírito pode te levar. Há coisas na sua vida que só o Espírito pode fazer. E ninguém mais pode fazer. E eu não estou tirando o natural, eu estou tirando a sua confiança no natural. Amém? Porque antes de vir para cá, eu estudei a Bíblia, eu passei a tarde orando, eu confio na unção, mas sabe de uma coisa? Que se eu chegasse aqui e pegasse tudo que eu estudei e escrevesse, e ficasse aqui lendo, não haveria edificação e nenhuma mudança. Mas eu decidi me encher e confiar na unção de Deus.
E isso não é só na pregação, isso é em qualquer área da sua vida. Você precisa confiar na unção. Porque a unção, ela causa. A unção, ela despedaça julgos. O que é julgo? Ciclos que parece que não são encerrados. Miséria, falta, fracasso na família, coisas que parece que nunca vão acontecer. Mas na sua vida, quando a unção vem, algo novo tem que acontecer. Algo novo tem que surgir por causa da unção de Deus. Precisamos, queridos, dar um lugar ao natural que realmente é dele. Mas o sobrenatural, esse terá todo o nosso coração e toda a nossa atenção. Eu não sei você, mas eu estou crendo para coisas extraordinárias e sobrenaturais acontecendo. Salvação, cura. Aleluia. E sabe, queridos, o sobrenatural está disponível. Nós saímos de uma conferência e pessoas vieram aqui na frente e muitas estavam enfermos. Eu vi caroços secar na minha mão. Pessoas que chegaram nesse lugar e porque a unção estava operando e se conectaram a ela, tiveram as suas vidas mudadas. E deixa eu te falar, a unção está aqui. Aleluia! Para alcançar a sua vida hoje à noite. Aleluia! Para alterar o que o diabo disse que não vai ser alterado. Para mudar aquilo que o diabo disse que não pode ser mudado. Para despedaçar qualquer jugo que o diabo possa ter colocado na sua vida. Eu declaro que é o último dia hoje. Aleluia! Oh, glória a Deus. Precisamos confiar na unção. Porque é a unção que vai trazer milagres. Aleluia! Não podemos nos apegar ao natural. Eu quero que você abra em Lucas no capítulo 1. E Jesus disse que nós precisamos ser testemunhas em todo lugar. E testemunhar é evidenciar, é dar provas incontestáveis daquilo que nós falamos. Chegou o tempo de você dar provas. Aleluia! Quando você abrir a boca, não é só sobre falar, mas haverá evidência daquilo que você está falando. Quantos estão crendo? Lucas no capítulo 1. Aleluia. E esse texto, queridos, ele é bem conhecido, né? Quando o anjo visita Maria, né, para trazer a boa notícia. E aqui em Lucas, no capítulo 1, diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, e o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada ou favorecida por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso? Eu nunca tive relações com homem algum. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossível. Percebe, queridos, que a Maria havia uma preocupação, né? Como seria isso? Né? Ela não estava casada, né? Ela era solteira. E ela sabia, naturalmente falando, o processo para um filho ser gerado é através de relações. Não tinha outra maneira. É a maneira que a ciência diz. Não é assim? A ciência tem a sua voz, mas Deus tem a sua voz que vai além da ciência. Nada errado com a ciência. A ciência está fazendo o seu trabalho, mas eu estou falando de um poder que é sobrenatural, que vai além da ciência, que confunde a ciência, que é aquilo que o médico diz para você que seria para sempre, não é para sempre.
Aleluia. Aquilo que o natural está dizendo para você que não vai mudar, pode mudar, está sujeito à mudança. E sabe, queridos, quando Maria começa a ficar assustada e o anjo diz para ela, não fique preocupada, fique alegre, você foi favorecida. E ela diz, como isso vai acontecer? Eu não tenho relações, eu nem sou casada. Ou seja, isso é impossível. O Espírito Santo vem sobre você. E se ele vem sobre você, ele te envolve, já aconteceu. Há um poder que vem sobre nós, que causa o que o natural não pode causar. Deixa eu te falar, esteja aberto, porque esse poder já veio, ele está sobre a sua vida, ele está sobre a minha vida, esse poder está dentro, este poder está sobre, nada é impossível, quando confiamos nesse poder que opera na nossa vida, que cremos. O anjo está dizendo a Maria, não, você está enganada, você não entendeu ainda. Não é por força. Não é nada humano. É só o poder do Altíssimo te envolvendo. E o sobrenatural se manifestando. Eu quero dizer hoje à noite, é só o poder de Deus causando e o sobrenatural acontecendo, meu querido. Se você pode dar glória a Deus, dá glória a Deus hoje à noite. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso é considerar esse poder. Porque ele se manifesta causando, mudando resultados, salvando, curando, restaurando, transformando, libertando. Não é uma religião. Uma religião não pode fazer isso. Uma religião, ela é feita de regras. E a palavra é cheia de princípios, mas é tão maravilhoso que o próprio poder ele te convence. Não é por força nem por violência. O próprio Espírito Santo te convence a obedecer a palavra. Ele vai te convencendo. Queridos, quem era eu? Eu era extremamente resistente a crente. Meu Deus do céu! Mas quem te convenceu? Você acha que Cícero tinha capacidade de me convencer? Você acha que você tem capacidade de convencer seu cônjuge, seu filho? Não, confia na unção. Ela está trabalhando por você agora mesmo. Você acha que seu pai, sua mãe, alguém da sua família que te resiste, você tem como naturalmente convencer essa pessoa? Jamais. Mas o Espírito Santo, ele convence. Aleluia. Confia na unção. Ela te assiste. Ela te capacita a viver o sobrenatural. A unção é a capacitação de Deus na nossa vida para evidenciar o poder de Deus. Você foi ungido. O diabo sabe disso. Você precisa ter consciência que você é ungido. Diga, eu sou ungido. Eu tenho a unção. Aleluia. O diabo sabe que você é ungido. Quando você levanta pela manhã, ele sabe que você é ungido. Agora você precisa saber que você é ungido. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre você. Jesus sabia tanto disso, que em Lucas no capítulo 4, ele pegou um livro, né? Naquela sinagoga um dia de sábado, e ele começou a ler aquilo que estava em Isaías 61 sobre ele mesmo. Precisamos andar com mais consciência daquilo que opera na nossa vida. O poder de Deus está dentro e sobre nós, para transformar a nossa vida, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Qual é a tua fraqueza que esse poder não pode transformar em fortaleza? Aonde é que você é fraco, que esse poder não pode te assistir e tornar você forte? Eu te pergunto hoje à noite. Você vai aceitar o diabo falar que nessa área você vai cair? Vai cair nada. Você vai ouvir relatório, nisso aí você é fraco, se quiser. Porque se não quiser, tem a assistência do Espírito Santo. E fraqueza será convertida em fortaleza. A área que o diabo passa a dar a você é a área que você pode consolar. É a área que Deus pode te usar para levantar outras pessoas. Não existe rótulo para você, meu irmão. Deus não está te rotulando como alguém que não tem jeito. Porque a unção conserta as coisas. Ela muda as coisas dentro de nós. Ela arruma bagunça.
ela reorganiza o que está desorganizado. Mas percebe, queridos, que quando Maria começa a questionar hoje, como é que vai ser isso? Eles, somente o Espírito Santo pode causar isso. Isso é um milagre, em outras palavras. Somente o poder de Deus te envolvendo pode causar isso. A gente às vezes quer viver milagre, mas viver no natural. Aleluia. Não adianta você ficar chateado porque as coisas não acontecem. Porque sua chateação não vai mudar nada. Mas você pode hoje à noite se conectar com o sobrenatural. Você pode hoje à noite depender do sobrenatural. E as coisas que estão paradas na sua vida podem começar a funcionar hoje à noite. Não adianta você questionar Deus porque as coisas não estão mudando de lugar. Nada disso vai resolver a tua parada, desculpa aí a expressão. Mas quando você se conectar ao sobrenatural e você começar a declarar para você mesmo, se levantar pela manhã, eu sou ungida. Aleluia, eu fui ungida para prosperar. Eu fui ungida para libertar. Eu fui ungida para viver uma vida plena em Deus. Eu tenho a unção de Deus que me ensina todas as coisas. Às vezes eu estou lá em casa e Cícero não está, porque Cícero ele é um homem MacGyver lá de casa. E você tem um bom pastor. Um homem que conserta qualquer coisa. Amém? Deus deu até a unção para ele me consertar. Quando tudo quebra, ele sai consertando. Mas às vezes ele não está em casa. E alguma coisa eu tenho que organizar. E eu só digo, Espírito Santo, me ensina a fazer isso. Me ajuda a resolver isso. E daqui a pouco eu percebo a habilidade de Deus na minha vida, a unção. Eu fazendo, eu resolvendo. Às vezes Cícero chega e fala, vou resolver isso. Eu falo, eu já resolvi. Eu não, a unção. Aleluia. Confia mais na unção. Porque ela vai fazer você crescer ainda mais do que você cresceu. Não tem como você sair de um lugar para outro sem confiar na unção. É a unção que te trouxe até aqui. É a unção que vai te levar mais longe. Somente a unção pode causar na sua vida e nada mais. Pare de confiar na força do braço. Pare de confiar na força humana. Pare de atentar para os relatórios naturais. Pare de se basear em sabedoria humana. Você não é desse time. Aleluia. Deus te chamou para viver o sobrenatural. Seus resultados, quem causa é a unção. Seus resultados vêm por meio da unção. Pare de confiar em coisas que você pode fazer. A sua parte, você não vai negligenciar. Mas sabe de uma coisa? É a unção de Deus que vai fazer. Daqui para frente eu declaro. Você confiando muito mais na unção. Aleluia. Se conectando com o sobrenatural. Entender que na sua força, você não vai conseguir. Você não vai muito longe. Desiste de andar na sua força e confiar na força do seu braço. Comece a confiar na unção. Amanhã tem um desafio para você, confia na unção. Vai fazer alguma coisa, confia na unção. Vai resolver alguma demanda, confia na unção. Vai criar os filhos, confia na unção. Vai empreender, confia na unção. Vai fechar negócios, confia na unção. Vai pregar o evangelho ao ímpio, confia na unção. Vai pôr as mãos nos enfermos, confia na unção. Aleluia! O que você for fazer, confia na unção. Aleluia! Porque ela está com você para te assistir. E fazer você sobressair em qualquer área da sua vida. E Maria, o anjo só disse para ela, ó, Isabel também. Diziam que ela era estéril. Mas quem sabe que Isabel foi visitada pelo poder de Deus. E aquele diagnóstico caiu por terra. Aquela que dizia ser estéril. Ou seja, já tinha um rótulo para Isabel. Quando ela passava, ó, lá vai estéril. Mas de repente esse rótulo foi arrancado pelo poder de Deus. Aleluia. E ela foi a mãe de João Batista. Simplesmente aquele que veio anunciar o caminho, preparar o caminho. Aleluia. Porque aquilo que dizem não pode ser o seu final. O que dizem sobre você não determina quem você é. Você já nasceu de novo, você é filho, você é amado, você é abençoado. Mas sabe de uma coisa? Você precisa confiar não só que você é ungido. E começar a cooperar com ela. Para que as coisas entrem em ordem na sua vida. Comece a cooperar com unção. E uma das coisas que vai fazer você cooperar com unção é orar em outras línguas. Está sentindo fraco? Quer pecar? Comece a orar em línguas. Eu duvido você ter vontade de pecar.
Aleluia. Eu tenho uma tática lá em casa. Às vezes eu estou chateada com o Cícero e eu estou ficando chateada. Sabe como é que é mulher, né? Mulher é acelerada demais. E quando ele vai chegando, eu começo. Quando ele chega, eu já estou abraçando e beijando. Meu amor, estava com saudade de você. Entre. Aleluia. Às vezes a gente está no carro e a gente está conversando algum assunto. E os assuntos não batem, tem uma opinião diferente. O que você faz? Começa a orar em língua. Todo mundo orando em línguas do carro, eu e ele. Quando você vê a gente orando em língua, porque o assunto não vai mais para frente. É melhor orar em línguas. É melhor orar em línguas. Aleluia. É melhor orar em línguas. Todo mundo orando em línguas. Daqui a pouco o poder de Deus, revelação, sabedoria chegando, inspiração, visão chegando para a sua vida. Aleluia, você quer o sobrenatural? Eu estou ensinando você o caminho hoje à noite. Aleluia. De repente você vai para um lugar e não recebe a resposta que você gostaria. E Deus começa a comunicar a você, meu filho, confie na unção, confie na unção, confie na unção, confie na unção, confie na unção. Aleluia. De repente aquele dia não aconteceu o que você gostaria que acontecesse, mas aí você começa a orar em outras línguas. O diabo não vai te condenar, o diabo não vai ter poder colocar você para baixo, porque as informações, eles, quem crê do seu interior, João 7:38, quem crê do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Não é do seu exterior, é do seu interior que flui rios de águas vivas. Quantos gostariam de viver rios de águas vivas? Você vai ter que fazer alguma coisa. Porque senão o diabo vai te amassar mais ainda. Ele vai acabar com sua vida. Ele te odeia, ele é ladrão. Ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. E ele é especialista em atacar você aqui, ó, na mente, ó. Nada na sua vida dá certo. Você não vai construir nada. Você está velho demais para construir alguma coisa. Você é um fracasso. Mas quando você ora em outras línguas, as informações de fora não têm poder de entrar em você. Mas aquelas que vêm de dentro, elas começam a ir para a sua mente. Elas começam a ir para os teus olhos. Elas começam a ir para os teus pés. E daqui a pouco você começa a dançar dentro de casa. Você começa a louvar. E alguém pergunta o que foi. O que é que você ouviu? Eu estou ouvindo o que o meu pai está dizendo a meu respeito. Aleluia. Quantas vezes, queridos, eu em casa e bombardeando por notícias contrárias, mas orando em línguas, orando em línguas, orando em outras línguas, e dizendo, Pai, eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei como vai se manifestar, até porque não é da minha conta, mas uma coisa eu sei, eu estou certa que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Enquanto isso, eu estou o quê? Vamos orar em línguas um pouquinho, bora? Fica de pé aí no seu lugar. Ora, chequeterebra. Os casados, os namorados, solta a mão um pouquinho, vai orar em línguas. Isso. Se liga aí, ora em outras línguas. Cada um por si agora. Ora em outras línguas, se enche do Espírito. E se você não é batizado, vem aqui na frente que você vai ser cheio agora. Deus quer comunicar coisas ao seu coração hoje à noite. Romanashi que terebra sora canta la bra 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 shike terebra bra bra Romanashi que terebra so canta la bra 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 Romanashi que terebra sora canta la bra 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 shike terebra sora canta la bra 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 shike terebra bra Remana sora canta la bra bra. Oh, aleluia. 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 Shabra canta, lembra? Seque, terebra, sora, bababá. Rei, manacha, que informações celestiais que Deus quer compartilhar com você hoje à noite.
Coisas que estão no coração de Deus a seu respeito. Planos e propósitos que Ele quer revelar a você. Ramanashi que terebra sora canta labra brashi que terebra. Remanashi que terebra sora manashi que terebra bra. Ramanashi que terebra sura canta labra bra. Ramanashi que terebra sura canta labra bra bra. Broche que terebra sura canta labra bra que terebra bra. Ramanashi que terebra sura canta labra bra. Ramanashi que terebra sura canta labra bra bra. Ramanashi que terebra sura canta labra bra. Ramanashi que telebra sura canta la braba. Ora baixei que telebra braba. Oh, baixei, diagnósticos estão caindo por terra agora mesmo. Barreiras caindo por terra. Ramanashi que telebra sura canta la braba. O sobrenatural de Deus ativado na sua vida. Ativado hoje à noite. Ativado hoje à noite. Shabra canta la braba. Você pode sentar agora. Você sabe, queridos, essa é uma forma de você ativar o sobrenatural. Aleluia. 1 João, no capítulo 2, verso 20, diz assim: mas vocês têm a unção que vem do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Oh, aleluia. Vós tendes a unção. Você sabe o que a unção faz? Ela despedaça julgos. Despedaçar é diferente de quebrar. Quebrar você pode emendar. Quando algo é despedaçado, fica esfarelado. Sabe o que acontece? Qualquer área que o diabo tenha trazido para a sua vida, quando a unção se manifesta, aquilo acabou para sempre. Acabou para sempre. Eu creio hoje à noite em diagnósticos que se encerraram hoje à noite nesse lugar. Eu creio em situações que foram resolvidas hoje à noite. No nome de Jesus, confiando na unção, querido. Aleluia. Eu quero que você abra em 1 Tessalonicenses. Aleluia. Obrigado, Pai. 1 Tessalonicenses. Obrigado, Pai. Deus é bom. Confia na unção. Ela é a sua capacitação. Amém? Ela te capacita para todas as coisas. O Espírito está dentro de você, te guiando, está te inspirando. Paulo escrevendo a carta a essa igreja diz: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Preste bem atenção, Paulo está dizendo: o Evangelho não chegou só a você em palavras, mas em poder. Ou seja, que nós precisamos desfrutar das duas coisas, da palavra e do poder do Espírito Santo. Não podemos escolher o que é melhor para a nossa vida, porque aprove o Senhor, amém? Nos favorecer com a sua palavra, que é viva e eficaz e poderosa, mas com o poder do Espírito Santo dentro e sobre nós. E Paulo diz: vocês receberam o Evangelho não somente em palavra, mas em poder no Espírito Santo. Ou seja, houve milagres, houve intervenções, amém? Quando a palavra estava sendo anunciada, algo foi causado naquele ambiente. Esses são os dias que Deus quer causar na minha vida e na sua vida. Esses são os dias que Deus quer fazer grandes coisas na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, se você tem. Confia na unção, porque quando você sai daqui e vai para casa, a unção não sai de dentro de você, não. Ela vai com você. O Espírito Santo não se aparta de você, não. Ei, quando você estiver naquela mesa, fazendo aquela negociação, o Espírito Santo não vai ficar fora, não. Ele vai estar lá te inspirando e te instruindo. Quando você estiver falando qualquer coisa, se você é um professor que ensina na sala de aula, um professor de faculdade, sabe, eu não sei qual é a tua área de operação, um médico, eu não sei. Quando você estiver lá, a unção está lá com você te assistindo, te capacitando, fazendo você ter um estudante, fazendo você se destacar naquilo que Deus te propõe. Confia na unção.
Porque ela é a capacitação sobrenatural de Deus. Deus não nos chamou para a nossa própria força. Deus nos chamou para vivermos a própria habilidade. Mas Deus nos chamou para confiarmos na unção. Aleluia! Para dependermos da unção. E sabe, queridos, e por último eu quero abrir aqui em Zacarias, já quero chamar o louvor, no capítulo 4. Aleluia. No capítulo 4 de Zacarias, olha só. E esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. E eu quero que você observe aqui, que isso aqui é uma construção de um templo, do segundo templo. Naturalmente falando, era algo natural. O que é isso aqui? É uma construção. Você pode pensar, Deus está na construção? E sabe, queridos, não vamos ler tudo hoje, porque domingo nós vamos continuar nesse assunto, creio eu que pela manhã. Mas havia muita resistência, havia muita dificuldade para esse templo ser construído. As pessoas que estavam ao redor dele não acreditavam que poderia se construir um templo naquela época por causa de tanta falta de provisão. E o Senhor disse para ele, então, ele prosseguiu e me disse, e esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Havia esse monte, representava dificuldade. Diante de Zorobabel, e você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio às aclamações e haja graça e graça para ela. Eu vou continuar domingo nesse texto explicando um pouco mais isso aqui. Mas Zorobabel estava construindo o segundo templo, né? E havia dificuldades, resistência, podemos dizer assim. Era uma construção, e você pode pensar, onde é que entra a unção em construir uma casa? Onde é que entra a unção em construir um prédio? A unção entra em qualquer área da sua vida que você permitir. E traz resultados extraordinários. E faz com que toda a resistência caia por terra. E Deus está dizendo, quem é você? Monte, diante de Zorobabel, você vai se tornar uma planície. Você vai se tornar algo que ninguém vai nem saber que era um monte aí. O monte representava a resistência, a dificuldade. Ele disse, quem é você? Agora ele está dizendo a Zorobabel, você está tentando construir isso na sua força? Você acha que essa pedra vai ser colocada na sua força? Deixa eu te falar, não é na sua força. Não é por força e nem por violência. O que é que Deus está dizendo? Se você confiar no meu Espírito, não importa o tamanho da resistência, tudo será colocado no lugar. E em tempo recorde as coisas vão acontecer. Porque a unção acelera os processos. A unção faz com que as coisas andem. A unção faz com que as coisas floresçam. A unção muda as coisas de lugar. A unção traz as pessoas certas para a sua vida. A unção também leva as pessoas que não devem para fora da sua vida. A unção faz as conexões corretas. Confia na unção e você vai ter as pessoas que você precisa. Ora. Aleluia. Você não tem que fazer nada na sua força. E ele está dizendo, não é por força e nem por violência. Talvez ele não entendesse ainda que Deus estava também com a unção para uma construção. Deixa eu te falar, tem unção para tudo. Tem unção para governo. Tem unção para pregação, tem unção para construção, tem unção para curar os enfermos, tem unção para libertar o cativo, tem unção para dar vista aos cegos, mas tem unção para construir um prédio. Porque era isso que estava acontecendo. Ele disse, não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. O que ele está dizendo? Qualquer empreendimento que você se colocar diante dele, confia na unção. Quero que você fique de pé hoje à noite.